Que é greve? Greve, substantivo feminino, política, ciência, ideologia. É a ascensão voluntária ou coletiva do trabalho decidida por assalariados para a obtenção de benefícios materiais ou sociais. Ou seja, é a suspensão temporária do trabalho para alcançar melhorias em sua situação de trabalho, em questões de segurança, benefícios trabalhistas. A greve, ela não somente visa as melhorias, mas também é realizada pelos trabalhadores para poder impedir a desvalorização de suas funções. Bom, o primeiro grande movimento gressista que ocorreu no Brasil em 1917, ocorreu em São Paulo, paralisou a capital. A greve tornou-se um direito no Brasil com a promulgação da Constituição Federal de 1988, mas também com algumas limitações, ou seja, tem serviços essenciais que não podem ser parados. E a palavra greve veio do francês grever, que significa uma mistura de argila com areia carreada e depositada por um rio ao longo de suas margens. Pesquisei e vi que tem alguns relatos que informam que antes da canalização do rio Sena em Paris, devido às cheias, pedras e gravetos que eram depositados lá, a qual ficou conhecida como Place de Greve, que nessa praça, trabalhadores em busca de empregos costumavam se reunir à espera dos patrões que vinham lhe oferecer emprego. Aí nessa praça eles negociavam e tinha acordo entre os empregados e os patrões. E quando os empregados ficavam sem empregos, voltava à praça da greve à espera de novos empregos e ficavam em greve. Então isso ficou conhecido como a Praça da Greve. E posteriormente, com o surgimento de relações laborais e, consequentemente, as paralisações, a referida praça continuou a ser local de reunião dos trabalhadores. E a expressão generalizou e passou a ser usada por extensão para caracterizar o abandono do emprego dos operários. E assim, o termo greve tornou-se o sinônimo de paralisação do trabalho. Direito à greve. Até metade do século XX, a greve era considerada uma ação ilegal. Porém, em 1946, a greve se tornou um direito com o Decreto de Lei nº 9070/46. Houve uma forte repressão ao movimento grevista durante o regime militar, mas em 1978 e 1979, o movimento tornou a ganhar força na greve dos metalúrgicos do ABC. Nos anos 80, o Brasil foi campeão mundial em jornadas perdidas por razão da greve. A greve branca é aquela em que os empregados param de trabalhar, mas ficam em seus postos. Greve de braços caídos ou Operação Tartaruga. Os trabalhadores realizam um trabalho com lentidão, consiste na redução do trabalho ou da produção, sem que haja suspensão coletiva do trabalho. Greve de zelo é o excesso de cuidado e capricho na prestação do serviço. É o excesso de zelo praticado nos afazeres de forma tão meticulosa que retarda a produção, causando graves prejuízos. Para alguns, a Operação Tartaruga e a greve de zelo não são consideradas greve em sentido técnico e jurídico, pois não há paralisação do serviço. Greve de advertência. Durante as negociações coletivas, ela dura, via de regra, umas poucas horas e fica restrita a diversas empresas. Greve de ocupação ou de habitação é a invasão da empresa para impedir o trabalho de outros trabalhadores, que se recusam a aderir ao movimento. A tentativa de paralisação da produção, a recusa da saída da empresa mesmo após o expediente, é considerada ilícita ou abusiva, salvo posição de Godinho, que é considerada lícita. Greve selvagem é iniciada ou levada adiante espontaneamente pelos trabalhadores, sem a participação ou a revelia do sindicato que representa a classe. É preciso ter cuidado para não confundir com sabotagem, que é a prática depredatória de bens do empregador por parte dos empregados, sendo que esta última obviamente é ilícita. Bom, eu vou continuar falando sobre o movimento. Bom, o outro tipo de movimento é a greve ativa, que consiste em acelerar exageradamente o ritmo de trabalho, de modo que a produção poderá sair defeituosa.
Na verdade, não há sequer uma paralisação. O outro tipo é a greve intermitente, que consiste na paralisação por um instante, coordenadamente de toda uma sessão, para voltar no trabalho em seguida, prejudicando o sistema de atividade. Bom, o penúltimo é a greve política. A greve política não é um meio de ação direta da classe trabalhadora, é um benefício de seus interesses profissionais. Portanto, não está compreendida de dentro do conceito da greve trabalhista. O último é a solitária. Essa greve é que se insere em outros empreendimentos por outros trabalhadores, devendo haver relações de interesses entre as categorias. A Greve Geral de 1917 foi um movimento urbano de paralisações no trabalho, iniciadas por empregados da fábrica no setor têxtil da cidade de São Paulo, em julho de 1917. Desde o início do ano, houve paralisações nas fábricas da cidade, reivindicando melhores condições de trabalho e aumento salarial, que ao longo daquele ano difundiram-se até construírem uma grande greve geral no mês de julho. A carestia e o aumento da carga horária de trabalho foram fatores materiais que levaram os trabalhadores a suspender dias de exercício das funções que realizavam, e a emergência dos ideais anarquistas e socialistas foram fatores subjetivos necessários para a expansão do movimento grevista. A greve dos trabalhadores do ABC. Em 1980, uma greve ocorreu em São Bernardo do Campo, durando 41 dias, mobilizando 300 mil metalúrgicos. No Brasil, não havia greves dessa dimensão desde 1968, e tampouco havia sido organizada contra a vontade das antigas direções do sindicato. Acostumados com as negociações com os governos, os velhos dirigentes do sindicato da região foram superados por novas lideranças, dentre as quais se destacou Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e um dos principais líderes do futuro PT. Greve dos caminhoneiros. O ano de 2018 foi marcado entre o final de maio e o início de junho pela greve dos caminhoneiros. Movimento que paralisou estradas, esvaziou prateleiras de mercado e demonstrou insatisfação da categoria de caminhoneiros com a nova política de preços da Petrobras, definida pelo presidente Michel Temer, do MDB, além de trazer críticas a todo o sistema político.